Nesse momento, então, elevemos os nossos pensamentos a Deus e agradecemos imensamente a espiritualidade por nós nos encontrarmos aqui. E vamos agradecer também todos os encarnados que estão aqui para descontrair nas explicações do mundo espiritual. Agradecemos a presença de todos, sempre com amor e por amor. Que assim seja. Então nós vamos ouvir uma música que eu amo de paixão. Ela me traz muita reflexão. E eu super recomendo para vocês que, olha, dormir ouvindo essa canção é muito bom. Aquieta o coração, dá aquela sensação de conforto. Tim e Vanessa, Por Trás dos Montes, que para mim é uma canção que é uma verdadeira oração. Amen.
Quando nós somos invadidos por esse sentimento, todo o nosso coração, o nosso corpo fica serenado. Nós ficamos cheios e repletos de paz quando nós entendemos realmente essa canção, quando nós conseguimos compreender o que Cristo faz em nossa existência. Hoje nós vamos falar sobre moral, mas não a moral humana, também vai fazer parte da nossa fala. Mas hoje especificamente nós vamos falar da moral dentro da doutrina espírita. Primeiro, para que nós possamos falar de moral, nós precisamos conhecer o que realmente a palavra significa. Dentro dos dicionários, moral significa um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social que define o que devemos ou não devemos fazer em sociedade. E do latim, ele vem do latim, moralis, que significa relativo ao costume. Então, o que é a moral? É os costumes de um povo. É aquilo, é a tradição, é o que se vive em sociedade. Porque em alguns lugares, o que é moral lá não é moral aqui. O que é moral, né, para nós, moralmente, é usar roupas. Mas para os índios, a roupa não é necessária. A moralidade dele não pede que ele use roupa. Então, cada povo tem a sua própria moral. Mas hoje nós não vamos falar da moral humana. Nós vamos falar primeiro da moral espírita. Primeiro, qual é a primeira regra moral do Espiritismo? A primeira, que Allan Kardec destacou assim fortemente, é: fora da caridade não há salvação. Ponto. Simples assim. Esta é a base de todo o Espiritismo. Mas quando nós falamos de caridade, nós não estamos falando apenas da caridade de doação, nós estamos falando de caridade de pensamento, caridade de postura, caridade conosco, caridade com o irmão, caridade com todas as coisas. Caridade com a terra, caridade com a natureza, caridade com o mundo em que vivemos. Isso, por si só, já daria horas de debate. Mas Allan Kardec disse, é fantástico, quando Allan Kardec disse que dentro da moralidade, dentro do Espiritismo, tem umas coisas que estão elencadas que é indissolúvel, que faz parte do Espiritismo. Primeiro, Deus, alma, mortalidade, penas e recompensas futuras. Isso não se discute. Deus, acima de todas as coisas, acima de tudo. Deus, alma, nós. Ele não disse o nosso corpo físico, ele disse a alma. A imortalidade, a crença de que nós não vamos morrer, de que nós não morremos, porque a gente só faz uma passagem. E as penas e recompensas de acordo com as nossas escolhas. E ele disse uma coisa também que é fantástico. Onde quer que haja homens, há almas. Independente de você crer ou não em espíritos fora do corpo, existe. Você é uma alma. Ou o que você pensa que vai acontecer com você depois que você morrer? Você é um espírito. Você é uma alma. E ele disse também que o espiritismo está dentro de todas as seitas. Por quê? As seitas que falam sobre reencarnação, lá está o Espiritismo. As seitas que falam do perdão, lá está o Espiritismo. As seitas ou religiões que falam do amor, lá está o Espiritismo. O Espiritismo está em todas as religiões, assim como todas as religiões estão dentro do Espiritismo. Porque em nenhum momento foi definido que o Espiritismo é a única ou será a única religião do mundo. Ele disse uma coisa bem certa. Allan Kardec falou que em torno que todas as religiões, eles vão viver com uma moral. Que moral é essa? Qual é a moral que todas as religiões futuras viverão? Não haverá só o Espiritismo. Haverá outras religiões. Mas que moral é essa que vai unir todas essas religiões?
Ele disse: em torno da moral de Cristo se reunirão um dia todas as religiões da terra. Das morais de Cristo. E o que Cristo pregava? Ama ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não era isso que Cristo dizia? Então isso será e é a moral de todas as religiões. E a partir do momento em que todos entenderem que não importa a denominação religiosa, seja espírita, seja católica, seja protestante, seja budista, seja hinduísta, seja lá qual for, será sempre dentro da moralidade de Cristo, que é o amor ao irmão e a si próprio. Não quer dizer que, uma vez até perguntaram para Allan Kardec, o espiritismo será a religião do futuro? Ele disse, não, que o espiritismo é o futuro das religiões. Ou seja, dentro de todas essas religiões, será apenas adequado uma citação. Qual é essa? Que o nosso corpo continua, que a nossa existência continua, que nós não acabamos ali, que nós continuamos e permanecemos ainda. Nós somos espíritos, nós somos espíritos eternos, nós vamos continuar eternamente evoluindo, cada um a seu modo, uns mais, uns menos, uns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos nós continuaremos evoluindo como espíritos. Nós não paramos no meio do caminho. Não é porque eu acredito no céu e no inferno que pronto será isso e nada mais. Não é assim que funciona. Nós seremos espíritos que teremos a certeza da continuação da vida. Nós vamos compreender, mas isso não quer dizer que é só dentro do espiritismo que você aprende. Não quer dizer que é só o espiritismo que vai conter essa informação. Essa informação será para todos, porque diz, dentro da moral de Cristo. E o que Cristo pregava? Ele disse o que nós precisamos fazer para a nossa reforma. Ele disse o que nós precisamos fazer para nos tornarmos melhor. Cristo nos disse como agir. Ele disse o que tínhamos que fazer. Primeira coisa que o Espiritismo e Cristo nos ensina é assumir a responsabilidade sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre quem nós somos. O Espiritismo diz, ninguém morre. Não morre. Quem morre? O corpo físico. Nossa alma não morre. Nós não morremos. Nós permanecemos, nós só mudamos de estágio. Nós estamos na Terra na primeira série, aí nós vamos na segunda e assim nós vamos mudando de escola. Que nem aqui na Garupa, que cada estágio da tem uma escola. É mais ou menos isso que a gente faz. Nós vamos de várias escolas da vida. E nós aprendemos com esses problemas. Eu sigo um português maravilhoso, que ele fala magnificamente sobre isso. Até vou pegar o nome depois para vocês. Segundo, tudo tem consequência. A nossa ação, a partir do momento, como nós falamos semana passada, que eu faço um movimento, há uma consequência. Eu pego esta água e coloco aqui, há uma consequência. Eu pego, enrolo os bilhetinhos aqui, tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. Uma vez que você exerce um movimento, esse movimento é contínuo. Todas as nossas ações, a lá do passado, a do presente e as ações futuras. Todas as nossas escolhas têm um rumo. Esse português, que eu não me recordo agora o nome, que eu sou péssimo para nome, ele disse assim, e mais, que nós somos as nossas escolhas e é o nosso caminho. Ele falou uma coisa maravilhosa quando ele disse assim, que todas as coisas que nos acontecem são para a nossa melhoria. Nós não seríamos melhores se não passássemos por aquela experiência. E aí ele falou assim, que nós temos duas escolhas, a escolha boa e a escolha ruim. A escolha ruim é quando nós persistimos nos nossos pensamentos e nos nossos erros. Ele diz assim, aquele que resiste, aquilo que tu resiste e persiste, cresce.
Se eu persisto na dor, ela vai crescer. Se eu persisto na raiva contra o meu irmão, isso só vai crescer. Se eu persisto num amor que não existe mais, numa parceria entre homem e mulher que não existe mais, isso vai continuar machucando. Quando eu estiver persistindo na dor, ela vai existir. Agora, aquilo que fosses enfrentar perde o poder sobre ti. A partir do momento em que eu enfrento as minhas dores, a partir do momento em que eu enfrento os desafios que me são colocados, ele perde o poder sobre mim. Aí eu percebo que o problema não era tão grande. O que torna o problema grande, como ele mesmo falou, é o nosso medo. O nosso medo. Eu estou doente. Meu Deus, eu descobri um caroço aqui no meu seio. E agora? Um caroço. E esse caroço pode ser só um carocinho. Mas o meu medo pode transformá-lo em um grande problema. O meu medo pode levar eu a um desafio muito maior. O meu medo. Eu não gosto do André, mas eu tenho raiva do André. Quanto mais eu tiver raiva do André, mais ele vai estar na minha frente, mais eu vou ter que confrontá-lo, mais ele vai aparecer, e mais eu vou aumentar a raiva. Porque eu não gosto do que o André faz. Então essa raiva que eu sinto do André vai crescer. Agora, a partir do momento que eu olhar para o André e entender a perspectiva e a forma dele de ser, aí ele não vai mais, o que eu sinto por ele não vai mais me dominar. Eu estou com um problema, se eu fico ali, ai meu Deus, aquele problema eu tenho que resolver, meu Deus, aquele problema eu tenho que resolver, ai meu Deus, aquele problema, este problema vai aumentar e ficar mais forte. E quando eu aceitar que este problema é o problema e eu vou ter que enfrentá-lo, e eu vou buscar a solução, eu vou ficar mais forte depois. E aí quando um semelhante aparecer, eu já sei como resolver, e ele nem vai ser mais tanto problema. Nós vivemos as coisas para nos fortalecer, para aprendermos a fazer as escolhas, para aprendermos realmente a crescer e a evoluir. É isso que é o problema. E ele diz assim, terceiro, como crença, ele é de todas as religiões. Então, a moral está em todas as religiões. Toda e qualquer religião tem o seu código moral. Tem ou não tem? Dentro dessa religião eu não posso fazer isso, dentro dessa eu não posso fazer aquilo, dentro dessa tem essas regras, todas as religiões, elas têm as suas, como crença, a moral. E todas dizem, a religião que diz que você não tem que respeitar o seu irmão, não é a religião, são os que dirigem a religião. Porque as religiões, elas dizem sempre que você precisa respeitar, né, os seus irmãos. Você tem que ter moral. Você tem que ter a moralidade de respeitar o seu irmão exatamente como ele é. E diz também que a moral de Cristo é a lei de Deus. Ponto. Não tem como uma religião duvidar que a moralidade de Cristo não é a imagem de Deus. Não existe. Ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa. Seja complacente, seja paciente. Acredite. Olha o pensamento positivo. Trabalhe sua fé. Como que essas leis, como que a moral de Cristo não é lei de Deus? E como é que as pessoas podem acreditar que o Espiritismo não crê em Cristo? Se ele fala da moral de Deus, como é que nós podemos ignorá-lo? Ou qualquer pessoa que fala da moralidade e vivencia essa moralidade é digno de crédito. Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Fernando de Bulhões, Madre Paulina, tantas pessoas que falaram da moralidade de Deus, que viveram essa moralidade, que serviram
ao próximo. Como eu posso crer que esta moral não é uma lei divina? Encontre-se ela na religião que encontrar. Chico Xavier no Espiritismo, Madre Teresa de Calcutá no catolicismo. Nós temos que crer que a pessoa que fala e vivencia Deus, na sua moral, no amor ao próximo e no amor a si mesmo, porque não adianta eu amar o próximo se eu não me amo. Eu sou centelha divina, eu sou parte desse Deus. Como é que eu digo que amo Deus e não me amo? Como isso? Não existe. Não existe você dizer que ama Deus e não se amar. E não gostar de quem você é. Se você é a imagem e semelhança, se você tem um código moral, se você foi feito do amor, como você pode odiar esse ser que você é? Como que eu posso me odiar? De hipótese nenhuma. E como é que eu posso odiar o meu irmão se também é centelha divina, se também é parte de Deus? Eu posso não concordar. Eu não concordo com aquele assassino. Eu não concordo com aquele estuprador. Eu não concordo com aquele político corrupto que rouba o dinheiro da saúde. Eu não concordo com aquele que manda, vai lá e põe o dedinho e solta uma bomba nuclear. Eu não concordo. Mas isso não quer dizer que eu tenha que odiá-lo. Isso não quer dizer que eu tenha que ter pensamentos ruins com ele. Eu devo ter piedade desse ser humano. Eu devo rezar por esse ser humano. Porque a gente só combate o mal com o bem. Só. O que é o mal? É a ausência da luz. Opa! Se é a ausência da luz, o que nós temos que oferecer para ele? Luz. Eu não concordo com o nosso presidente. Eu devo xingar, odiar ele? Não. O que eu devo fazer por ele? Rezar. Eu não gosto do meu prefeito. Eu devo odiá-lo? Não. Eu devo desejar o melhor para ele. Afinal de contas, esse país que eu vivo é meu. Essa cidade que eu vivo é minha. Eu não gosto do meu irmão, mas ele é meu irmão. Eu tenho que gostar. Eu tenho que, no mínimo, respeitá-lo como um ser humano e uma centelha divina. Eu não gosto das atitudes. Eu também não gosto do Valmir. Eu estou casada com ele. Imagina se gostasse. Imagina se gostasse. Então, assim, nós temos que gostar. E o que é a sexta? O sexto item da moral espírita é proceder. E o que é proceder? Moral de proceder. É justamente isso. Não basta ficar parado. Tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que proceder, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que proceder, eu tenho que ir à frente. Eu não posso ficar aqui parado. É a evolução. Eu preciso evoluir. E onde eu vou evoluir? Eu vou evoluir em qualquer lugar. Numa casa espírita, numa igreja, numa assembleia, numa capela, no mar, numa ilha. Não importa. Dentro de uma tribo indígena, dentro de um judaísmo, dentro de uma religião muçulmana, não importa o lugar em que eu esteja, eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar a minha moral, eu tenho que acreditar de verdade que Deus está aqui, como disse atrás de mim, como disse essa canção. Eu tenho que sentir alguma coisa no meu coração está estranha, e eu quero te seguir. Olha que lindo que dizia a nossa música hoje. Dizia Jesus, eu quero seguir essa pessoa que fala essas coisas lindas, que nos mostra essa moral tão boa. Eu quero seguir, eu quero ouvir tuas palavras, eu quero entender o meu coração. Eu quero entender que cada coisa que acontece na minha vida são experimentos. É como se nós fôssemos na educação infantil. Como é que a gente alfabetiza os nossos... Como é que a gente ensina na educação infantil? No lúdico.
Então a nossa vida é no lúdico. Como é que eu te ensino a amar? Te tirando o amor. Tendo que fazer você correr atrás do amor. Como é que eu te ensino a perdoar? Gerando situações para você perdoar ludicamente. Não é na teoria. Não é nas falas. Não é naquilo que a gente lê. É naquilo que a gente pratica. Naquilo que a gente vivencia todos os dias. Naquilo que a gente busca. Naquilo que a gente realmente acredita. Eu sou o que eu penso. Eu sou aquilo que eu vivo internamente. Antes de mais nada. Ai, porque... Professora... Por que tudo está tudo está errado na vida dela? Por quê? Por que as coisas estão erradas na nossa existência? Não dão errado. As coisas não dão errado. Elas estão certas. Errado é a forma que nós encaramos essas situações. A partir do momento em que eu pensar diferente, em que eu encarar diferente, a partir do momento que eu aprendi o A professora vai passar para o B. A partir do momento que eu aprendi o B, ela vai passar para o C. Então a gente para de ter aquelas experiências quando a gente aprende a lição. Está se repetindo? Ixi. Se está se repetindo, é porque eu ainda não aprendi a lição. Eu vou precisar muitas e muitas vezes repetir. Então qual é a moral do Espiritismo? A moral do Espiritismo é essa. Principalmente, Deus, alma, imortalidade, penas e recompensas futuras. Partindo de quê? Do que nós partimos? Daquilo que nós somos. E não adianta começar pelo outro. Tem pessoas que estão carregando o mundo nas suas costas. Estão carregando o problema dos irmãos, estão carregando o problema dos filhos, estão carregando o problema do papagaio, do periquito, estão carregando o problema de todos, inclusive os seus. E qual é o seu problema? O problema dos outros. Eu não tenho problema nenhum, mas eu vou achar um, porque eu preciso carregar. Eu me sinto desconfortável em estar leve. Então eu preciso colocar no ombro o problema dos outros. Para quê? Para que eu me sinta responsável. Porque na minha crença, eu preciso estar sofrendo para evoluir. Porque eu acredito moralmente, só sofrendo a evolução. Não necessariamente. Por que nós temos que evoluir moralmente no sofrimento? Por que nós não podemos evoluir moralmente na paz, servindo ao próximo, amando o irmão, vivendo uma vida confortável? Por isso que a reforma íntima é tão importante. Para se conhecer e entender o porquê que você sente aquelas coisas pelo seu irmão. Exatamente. Só que essa é a parte difícil. Fazer a reforma íntima. Mas ela é difícil, mas ela tem que ter um começo. Todo caminho, por mais longo que seja, ele começa pelo primeiro passo. Primeiro passo. Qual é o passo, André, para a tua reforma íntima? Primeiro, você tem que descobrir o que te incomoda. Me incomoda o jeito que o André sorri. Tá. Por quê? Por que me incomoda o teu sorriso? Primeiro passo, eu tenho que descobrir por que me incomoda. Mas eu tenho que descobrir de verdade, não hipoteticamente. Eu tenho que saber por que o sorriso dele me incomoda. Aí, quando eu descobrir a razão, o que eu tenho que fazer? Trabalhar isso em mim. Eu descobri que não vai ter jeito, que o Valmir vai ser assim. Ainda eu ouvi essa semana, Silvana dizendo isso para mim. Ele vai ser isso. Não tem jeito. Nós dois vamos discutir até nós terminarmos a nossa existência terrena. Por quê? Porque ele pensa de um jeito e eu de outro. Mas isso significa que eu tenho que odiá-lo ou então transformar nisso. Eu chorei, eu fiquei brava porque eu queria uma coisa, ele queria outra. E aí, resumindo, na ópera ele sempre acaba ganhando. Ai, que daí eu fico brava porque ele ganha. Mas eu tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Das duas, uma. Qual é a solução que tem para esse problema?
Ou eu me ajusto à ideia dele numa boa, ou eu vou ficar em sofrimento, debatendo, malhando ferro, né, em superfície fria. Porque vai ser inútil brigar com ele, porque ele não vai aceitar mesmo. Então, se eu continuar insistindo e persistindo, eu só vou me esgotar, como disse ali, ó, aqui na parte que diz assim, ó, aquilo que tu resiste e persiste, cresce. Então, o estresse vai crescer, porque eu vou ficar lá batendo. Não, Palmeira, eu quero a casa assim, ele quer assado, eu quero assim, e nós estamos nesse empate, né? Nós dois estamos assim, degladiando, porque eu quero a cor azul e quer a cor amarela. Né? Nós ficamos nesse empate, né? Então, ou seja, alguém vai ter que baixar a guarda. Vai ser ele. Nunca é. Mentira. Só que Lá em casa fui eu. É. O Pedro queria azul. E eu queria branco. Aí ele disse assim, mas o azul clarinho, Idalvina. Eu disse, não, eu quero branco e acabou. Aí o que ele disse? Tá bom, então. Vamos boa ideia! Vomir, tá vendo? Ó? É o branco, então. É. E é exatamente isso. É nós, se eu persistir nessa guerra, eu vou chorar, como eu chorei para a Silvana, eu vou ficar brava, a minha diabetes vai para 500 e pouco, vai resolver alguma coisa? Não. Não vai resolver. Resumindo a ópera, ele venceu. Tudo bem. Mas agora eu posso fazer duas coisas com a vitória dele. Ou eu me alinho à vitória dele e vou saborear os frutos da vitória, ou então eu fico aqui em sofrimento, me martirizando, porque ele não vai fazer o que eu quero. E assim é a nossa existência. Mas isso é para todas as coisas da nossa vida. Ah, meu Deus, eu tenho uma professora que só Jesus na causa. Ah, meu Deus do céu, e agora me resta o quê? Ou eu me alio a ela e vou aos pouquinhos, né, moldando. Se eu bater de frente, eu só vou ter o quê? Estresse. E novamente minha diabetes vai lá para cima. Então o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos começar lá do começo. Vamos começar, vamos com calma. É quando nós nos colocamos moralmente no lugar do outro. Compreendemos. Porque às vezes nós não entendemos que a sintonia nossas estão diferentes. Ela está aqui, eu estou aqui. Então nossa sintonia não vai entrar em acordo. A não ser que ou eu suba até ela ou ela desça até mim. É no caso do homem. Né? Só que se às vezes a gente cede para quem a gente ama, a gente também fica feliz por saber que quem a gente ama está feliz. Então, essa teoria é boa. Eu acho que eu cedo por ele por quê? Porque depois ele fica calminho, né? Então, exatamente isso. Eu cedo porque ele me deixa... Ai, ela tá brava. O que foi, Silvana? Se abstenha. Melhor ela se abster mesmo, porque, né? Imagina. Vou dar minha parte de contribuição também, com a palestra, com esse tema tão maravilhoso que é a respeito da moral. Eu vou trazer hoje o que eu aprendi com o livro, o Evangelho à Luz do Cristo, né? O Evangelho à Luz do Cristo, do Espírito Ramatiz, que foi psicografado pelo Hercílio Mais. E a respeito da moral neste livro, ele resume que o comportamento e o que está no Evangelho de Cristo é o resumo do metabolismo do próprio Criador. Então, a moral do Evangelho é o funcionamento do próprio Deus. São as suas leis num microcosmo de aprendizado terreno que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Então, seguir o seu exemplo é seguir o funcionamento do universo. E quando a gente não segue o que o Senhor Jesus nos ensinou, não estamos andando com o funcionamento das leis do universo. Então, como falamos na semana passada a respeito do karma, teremos agregado em nosso perispírito energias densas que teremos que corrigir pelas infrações que cometemos. Só que é normal, o Criador sabe
que os espíritos criados ignorantes vão cometer infrações e erros, porque faz parte da carapaça do ego. E o ego quer autossatisfação e sobrevivência, não se importando muito com os demais. Este é alguém que está completamente agindo com o seu ego, não se importa com os outros, só com si mesmo, com a sua satisfação e com a sua sobrevivência. Então, ao contrário, o Evangelho do Cristo diz que não, nós devemos amar, devemos nos integrar a todos, percebendo que somos realmente uma só consciência. Então eu, o meu vizinho, a pessoa que mora num país diferente, a pessoa que tem outra cor de pele, ou então outra religião, somos todos parte do todo. Por mais que a nossa carapaça não perceba a nossa realidade por trás da fachada que levamos ao mundo. E existe uma parábola de Jesus que é muito interessante a respeito de a gente levar a compreensão, porque a gente tem que se convencer de que vale a pena ser bom. Você tem que se convencer disso, porque senão não vai ser. Você vai preferir violar as leis achando que está sendo bom, porque não se convenceu ainda o suficiente a ser bom. Então é necessário entender aquela parábola que ele fala a respeito do festim de bodas, que uma pessoa vai chegar até uma festa e um rei vai recebê-la, e quando vai vê-lo chegando, ele vê: você não veio com a roupa adequada, você não pode participar desta festa. Como você veio até aqui? Esse é o nosso perispírito. Quando ele não está imaculado, livre de toda a mancha ainda causada e criada por nós, ainda estaremos com o traje sujo da festa de núpcias. Quando o nosso espírito estiver diáfano, através de realmente vivenciar o Evangelho em palavras, ações, sentimentos, o nosso espírito se diafanizará e estaremos dentro das leis do cosmos e seremos o que se chama um ser angelical. Enquanto a gente ainda der murros em ponta de facas e quiser ainda ser contrário ao que Jesus pregou, nós ainda cometeremos o erro da ignorância, que custará caro para nós mesmos. Então o nosso tempo de evolução será maior. Todos os grandes espíritos que evangelizaram-se e hoje são anjos, eles também cometeram erros, também foram maus, também deslizaram, porque foram criados ignorantes. Mas através do processo de evolução gradual, cada um foi se convencendo do que realmente vale a pena. É a mesma coisa que você abrisse um negócio e você tentasse uma vez, fracassasse, abrisse de novo, fracassasse, abrisse de novo e fracassasse, até o momento que você começa a não fracassar tanto e começa a evoluir o seu negócio. E muitas vezes o negócio cresce e acaba fracassando novamente. Mas você aprende as lições e faz de novo. Da mesma forma, o processo evolutivo. Você vai lá, fracassa, se equivoca, volta, faz diferente, volta, fracassa muitas vezes. Faz parte do processo. O que importa é você levantar e continuar tentando, para você conseguir alcançar o objetivo. E qual é o objetivo terreno? Evolução. Nós estamos aqui temporariamente reencarnando neste planeta ou um dos demais, porque a nossa verdadeira vida é espiritual. Nossa vida é espiritual. Esse é um processo que faz parte da nossa evolução. E agora eu vou mostrar para vocês como é interessante de pensar nisso. Por que faz parte então disso, não é? Nós estamos aprendendo a sermos bons criadores. Criar, assim como o grande Criador, o grande Espírito. Estamos aprendendo a criar. Por isso estamos domando nossa mente, nosso sentimento, nossas ações. Então, quando a gente evolui espiritualmente e começa a ser um bom criador, por exemplo, você começa a administrar coisas. Administra uma parte espiritual, administra uma colônia. E de administrar uma colônia, você pode administrar todas as colônias
E de administrar todas as colônias, você pode administrar um planeta. E de um planeta, você pode administrar outros planetas juntamente com esse planeta, sendo um conjunto de planetas. Então, imagine o seguinte, chegará um tempo onde você pensará o seguinte, todos estão bem, digamos. Todos estão bem. Todos já evoluíram, cresceram. Eu já estou bem. Meus irmãos estão bem. Então a pessoa vai querer... Qual é o desafio de um espírito evoluído? Ajudar os menos evoluídos a evoluírem. Então, a graça, por exemplo, de vir um Gandhi, ele não vem aqui por uma missão pequena. Ele vem aqui para libertar a Índia. E milhões de pessoas que moram lá. Porque é um desafio condizente com o grau do espírito dele. Então, da mesma forma, quando nós vamos crescendo, o nosso desafio aumenta. Porque senão não tem graça. Você vem aqui para isso. Agora, o nosso desafio, por exemplo, a média, é cuidar da nossa família. Administrar a família. Cuidar bem da esposa, cuidar bem dos filhos, da sua mãe, dos seus irmãos. De si próprio. Do seu trabalho, dos seus amigos do trabalho. Das pessoas com que você encontra na rua. As pessoas que prestam algum serviço a você. Ou você presta algum serviço a ela. Essa é a administração. Se a gente não dá conta disso, como dará conta de administrar, por exemplo, uma colônia espiritual com muitos espíritos em evolução? Ou então um posto de socorro em regiões umbralinas, onde recebem espíritos em desequilíbrio? Por isso nós estamos aqui realmente crescendo espiritualmente e aumentando o nosso desafio espiritual condizente com a nossa evolução. Por isso todos estão no lugar certo. E aí as pessoas pensam, tá, eu quero evoluir, então tem que fazer algo muito grande. Não, você está inserido no local onde você tem a capacidade de gerir. Agora, se você está gerindo bem ou mal, depende de como você está, do que você pensa, de qual é a sua união com Deus e com os bons espíritos. Então não adianta a gente reclamar, que basta é a gente assumir a responsabilidade do que estamos inseridos hoje e fazer um bom trabalho. Para o quê? Cada vez mais o nosso traje espiritual, o nosso traje de núpcias, estar cada vez mais diáfano, para termos cada vez e vivermos mais em planos superiores. Quanto mais diáfano é um espírito, mais feliz ele é. Quanto mais denso é um espírito, mais infeliz, mais triste, piores condições de vida ele passa. Então, por lógica, compensa o objetivo da vida ser evoluir. Colocar isso como meta da vida, como uma meta de conseguir ir para uma próxima dimensão, muito melhor do que quando entrou aqui, do que como viveu. E uma vez um espírito disse o seguinte em uma das psicografias que recebemos: é muito bom você chegar numa encarnação e fazer ela toda correta. Maravilha. Né? Mas melhor ainda é você completá-la bem. Você terminá-la bem. Significa o quê? Que vale a pena, a partir de agora, se eu estiver na terceira idade, se eu estiver na segunda idade ou na infância, vale a pena começar já a reforma. E a reforma qual é? O resumo da ópera. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa realmente é a lei de todos os profetas, é o resumo. É a moral. É a moral principal de todas as religiões. E para terminar, uma das frases ditas no livro diz o seguinte: que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano de Deus na Terra. É o que desejamos. Então, todos quando forem deitar, em vez de verem o problema crescendo, tornem-se bons criadores de coisas boas. Em vez de ver o problema na cidade, veja ela florescendo e crescendo. Em vez de ver o problema na sua casa, na doença, na falta de condimentos, veja e visualize criando condições boas e dignas. Alimento, vestimenta, pagando suas contas. Sejamos bons criadores, desejando isso não só para nós, mas também para o próximo. Porque quando a gente foca no problema, o problema cresce. Não foi assim que a irmã Eliane disse? É aquilo Quanto que mais você resiste, persiste e mais cresce. ele cresce.
Então a gente deve focar no crescimento positivo, vendo um mundo sem guerras, vendo um mundo melhor, sem fome, sem miséria, um mundo restabelecido sua paz, as revelações, as situações de tecnologia onde ajudem os seres humanos, onde um ser que vem reencarnar na Terra não tenha que pensar que ele vai passar fome ou dificuldade para subsistir aqui. Não, que esteja tudo garantido pelo planeta, porque é suficiente. Ele é autossuficiente a todos nós. Todos podem ter uma condição digna de vida aqui, desde que as coisas que ainda se estabeleceram na Terra caem por terra. E elas cairão, mais cedo ou mais tarde. E pelo prognóstico, é mais cedo do que esperamos. É isto. Que Deus abençoe e cuide de todos nós. E não esqueçam que enfrentar os problemas, quando nós enfrentamos, eles perdem poder e força sobre nós. Vamos começar por aqui, por causa do fio. 8 pessoas.
Podem pegar aqui, ó. Até ajuda. Só atrás disso. Eu acho que é desencarnada também. Esse aqui é de leite mal. Tem que comer. Mais um. Tem alguém assistindo? Não é isso mesmo.
Lá atrás, é. 7, 8. Vai até o teu menino, né? Mais ou menos o que é até a Sil ali. Vem, Sil. Pode vir. Vocês. É que eu montei assim até a Sil. Eu deixei as partes.
mais? Café. Pode vir, Fê? Vai, seu Fernando. Sobrou. O que sobrou agora, vem. Quando for
Porque assim, e se pedir para alguém lá de fora mandar, será que entra? Eu estava pensando nisso agora, pensou essa tatuagem E essa ideia Boa noite, seja bem-vindo. Que a paz esteja com todos vocês. Me chamo Benjamin. Meu recado de hoje é: não podemos falar de moral sem falarmos de Cristo. Seus ensinamentos, seus caminhos, seu exemplo nos diz exatamente o que fazer. Na sua jornada, se tem dúvidas em qual caminho seguir, se pergunte: Cristo faria isso? Pense, analise e siga em frente. A moral do universo é amar a Deus sobre todas as coisas como o próximo a ti mesmo. Mas amar a Deus é fácil. O próximo, mais ou menos. Mas nos amarmos é mais difícil. Porque nos concebemos pecadores. Porque nos concebemos fracos. Porque nos concebemos cheios de defeito. Ou, muitas vezes, ignoramos aquilo que pertencemos. Nós somos parte do todo. E enquanto você não compreender que a felicidade do universo começa com a tua, e que esta precisa ser trabalhada, vivenciada, sentida, você não conseguirá a plenitude que tanto almeja. A paz se conquista de dentro para fora. Mesmo que o mundo pareça estar em guerra, se o teu coração está cheio de paz, a paz existe. Não é o lugar nem as circunstâncias. É a maneira com que você sente que faz a diferença. Não é o ponto de partida e tampouco o ponto de chegada. É o percurso. É como eu caminho, para que eu caminho e as minhas escolhas. Quem sou depende do que penso de mim mesmo. O que eu estou atraindo depende da energia que eu emano para o universo. Você só pode amar se amar. Só pode respeitar se respeitar. Só pode conhecer o resto se conhecer a ti mesmo. Não adianta ter o conhecimento de todas as coisas do universo, mas não conhecer os próprios sentimentos. Você precisa dar o primeiro passo na sua direção. Olhe no espelho e diga a você mesmo: eu ainda não te conheço, mas vou te conhecer. Se olhe, se pergunte, se questione, se perdoe e se ame moralmente. Começamos a reforma de dentro para fora. Não dependa de outros, mas de si próprio. Você é
aquilo que deseja, aquilo que sonha, aquilo que busca e aquilo que faz por si mesmo. Que assim seja. Agora a mensagem da psicografia. Cereja é uma fruta que frequentemente é utilizada para decorar bolos por confeiteiros, sendo popularmente utilizado como um dizer popular de a cereja do bolo. Quem sabe que a cereja do bolo é apenas uma única pequena fruta que não chega a ser parte de todos os pedaços do bolo. Mas sua importância é exaltada pelo fato da exclusividade perante o todo do confeito. Com este exemplo, venha a contar que seres humanos também se distinguem em meio à humanidade exatamente como se fossem a cereja em meio ao confeito. Os seres humanos vistos pelos olhos do corpo físico são todos idênticos, se tratando de possuir um corpo físico com um formato determinado pela genética deste planeta Terra. Mas vistos pelos olhos espirituais, pode-se ver a aura de cada ser humano. É dito que alguns se destacam, sendo estes os ditos como cerejas em um bolo descrito como a humanidade. Isso porque a aura de cada ser humano possui luz própria, e conforme a evolução espiritual avança, sua luminosidade aumenta. Todos terão de constatar por si próprios que, ao estar em determinado momento vivendo no plano espiritual, a aura de cada um é refletida, não podendo enganar para elevar o brilho da própria aura. Então, para elevar a luz da aura, o ser humano conquista através da sua conduta, através de boas obras, bons pensamentos, ações benéficas. Perdão também eleva a luminosidade da aura, a fé em Deus e o contato diário com o divino, e o amor próprio a si e ao mundo à sua volta eleva a luminosidade da aura. Assim se pode elevar em muito a própria luz da aura, tornando-se autêntica cereja como um bolo em meio à humanidade terrena. Isabel Cordeiro. Pode fazer isso. Nós agradecemos a fonte eterna de puro e infinito amor que reside em nós e ao redor de nós, por tudo que foi ministrado e as energias que foram exaladas por cada coração nesta noite. E que possamos absorver toda essa energia cósmica que vem de Deus, fazendo com que nossas ações, pensamentos, palavras estejam mais condizentes com as expressões divinas e menos com as expressões do egoísmo, do orgulho e daquilo que embrutece ainda no espírito de cada um. E possamos revelar a luz interna de cada coração que está aqui, mostrando ao mundo nossa essência divina. Nos dê força, Senhor. Nos dê coragem de sermos seres de luz. Que Deus abençoe a todos nós, nossa família, nossa cidade, nosso país, os países vizinhos e todo o nosso globo planetário. Receba a tua bênção, Senhor, através de nós, com amor e por amor. Que assim seja.